Como explicar a contradição de 2 Reis, capítulo 8, versículo 26 e 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 2. Bom, pessoal, esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Mandaram para mim essa pergunta há um tempo, né? E eu tinha esquecido de gravar sobre isso. E aí eu vou trazer a resposta aqui, trazer algumas informações sobre essa questão. Beleza? O texto aqui de 2 Reis, capítulo 8, versículo 26, na Bíblia ACF 2011, diz o seguinte: Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar. No caso, ele tinha essa idade, 22 anos, quando ele começou a reinar. Beleza. Quando você vai para Crônicas, aqui ó, capítulo 22, versículo 2, diz, era Acasias da idade de 42 anos. Perceba que aqui ele tem 42 anos e não 22. Então, qual é a leitura correta? Ele tinha 42 ou ele tinha 22, conforme está no livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo 26. Bom, antes que eu comece a comentar sobre este assunto, se inscreva aqui neste canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe se você puder e quiser. Caso você queira contribuir aqui com o canal, você pode tornar-se membro por apenas R$5 mensais e com conteúdos exclusivos lá sobre variantes textuais do livro do Apocalipse. Já iniciamos até o capítulo 8 hoje, né? Eu já postei vídeo lá, começando ali pelo capítulo 8, né? Já falamos aí de 7 capítulos, estamos ali. Já falamos capítulo 8, versículo 1 a versículo 4, né? Eu falo de 4 em 4 versículos, beleza? E caso você queira fazer um curso de hebraico bíblico, lá na parte de membros nível 2, R$20 mensais, você tem o curso de hebraico. Você pega do nível básico até o nível avançado, beleza? E aí você me ajuda e eu ajudo você também com um curso de hebraico e informações que não estão em nenhum dos canais do YouTube, beleza? Pelo menos até onde eu vi, né? Então é isso aí. Curso de grego também tenho, tá? O curso de grego do Novo Testamento. Caso você queira adquirir, você pode pegar o meu contato, que é esse aqui, ó, que está na página do meu Instagram. Essa aqui é a minha página, o link está aqui. Caso você queira entrar lá, você clica aí e já vai diretamente para lá, certo? E também eu tenho a matéria de crítica textual do Novo Testamento com 232 páginas. Caso você queira adquirir, é só falar comigo, beleza? Então é isso aí, vamos para o tema de hoje. Bom, como é que a gente resolve essa questão aqui de Crônicas e Reis, né? Bom, primeira questão que nós temos que levar em consideração é quem era o pai de Acasias, tá? Aqui no capítulo 22 de 2 Crônicas, versículo 1, diz o seguinte: E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. Perceba que Jeorão era o pai de Acasias, e Acasias era o seu filho mais moço, ou seja, era o filho mais jovem dele, certo? Quando nós pegamos o capítulo 21 de 2 Crônicas, versículo 5, aqui diz que Jeorão, que era o pai de Acasias, ele tinha 32 anos, certo? Quando ele começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Veja que o pai de Acasias, ele tinha 32 anos e ele reinou 8, ou seja, ele tinha 40 anos. Então, quando o pai dele saiu, né, do governo, Acasias assumiu. Então, era impossível que Acasias tivesse 42 anos, porque o pai dele tinha 40 quando saiu. Como é que o filho tinha 42 e ainda era o filho mais jovem? Então, não faz sentido, né? Então, vemos claramente que a leitura correta é 22 anos, como está aqui em 2 Reis 8, 26. Só que, por que Crônicas colocou 42? Vamos aqui analisar o texto hebraico para vocês verem aí, tá? Deixa eu baixar aqui a minha imagem. Bom, aqui eu tenho Crônicas 22, 2, né? Esse aqui é o texto hebraico, que é esse texto aqui, ó, certo?
o texto da Bíblia hebraica Stuttgartense, né? E aqui ele coloca, ó, Arbaim, o Shetaim Shana. Arbaim, gente, é 40 e o Shetaim é 2 e Shana é anos. Quer dizer o que? 42 anos. Então, o texto hebraico de Crônicas fala que ele tinha 42 anos mesmo. O texto de Reis já não fala isso. Aqui, ó, vocês podem ver que já é uma palavra diferente, ó, aqui, ó, tá vendo? Esrim, certo? Esrim, o Shetaim Shana. Esrim, gente, é 22 anos. Então aqui fala 22 anos, ou seja, o texto hebraico tem essa contradição, tá? Quando você pega a Septuaginta, essa aqui, ó, a Septuaginta, ela traz isso aqui, ó, Eikosi eton, tá? Eikosi eton, que aqui é 20 em Crônicas, tá? Em 2 Crônicas 22. A Septuaginta traz 20 anos, quer dizer, a Septuaginta diz que tinha 20 anos. Só que existem manuscritos da própria Septuaginta que dizem 22 anos em Crônicas, assim como também manuscritos em siríaco, ou seja, em aramaico, que também trazem 22 anos. Ou seja, esse erro ele está no texto massorético, no texto hebraico. E a Bíblia CF, como se baseou nele, ela traz esse erro consigo. No entanto, manuscritos da Septuaginta, ao trazerem 22 anos tanto em Reis quanto em Crônicas, fizeram com que as traduções ou várias traduções que nós temos em português, como por exemplo a Bíblia NVI. Se você pegar a Bíblia NVI em 2 Crônicas 22:2, ela diz que Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Perceba que na Bíblia NVI não tem nenhuma contradição. Ela coloca tanto 22 em Crônicas quanto 22 em Reis, tá? Então existe aí essa questão. Então aqui temos uma questão de variante textual nessa questão aqui de Crônicas, né? Vale lembrar que, só para explicar aqui algo para vocês não ficarem confusos. Esse texto aqui, pessoal, da Bíblia hebraica, ele é um texto do período medieval, lá do ano 1000, né? 1000 e alguma coisa, né? Ou seja, ele é um texto de 1000 anos depois de Cristo. E esse texto hebraico, ele tem diversos erros de escrita, diversos erros de número. Você encontra esse tipo de situação aqui o tempo todo. Não é só esse caso. Em diversos livros, em diversos textos, ele apresenta esse tipo de erro, tá? Então, o que acontece? A Septuaginta, essa aqui, ela é um texto mais antigo do que esse texto hebraico. Porque esse texto hebraico é uma cópia do século X. E essa Septuaginta aqui, ela é um texto do século IV. E quando nós fazemos uma análise da Septuaginta e do texto hebraico, nós notamos que eles têm muitas diferenças em alguns livros específicos, como é o caso de Samuel. 1 Samuel, o livro de a Septuaginta, ela é muito mais curta, ela é muito mais breve, né? Ela omite bastante coisa. E existem manuscritos do Mar Morto que concordam com a Septuaginta, ou seja, é provável que a Septuaginta se baseou em um outro tipo de texto hebraico e não nesse tipo aqui. Porque muitos manuscritos em hebraico, muitas passagens em hebraico que foram achadas em Qumran concordam com a Septuaginta e discordam do texto massorético. Então, essa Septuaginta aqui, quando vocês escutam, né, alguém falar, a Septuaginta é uma tradução do hebraico. Mas não é necessariamente desse texto hebraico aqui, tá? Porque é muito provável, tudo indica que a Septuaginta ela teve uma outra fonte hebraica. No caso, não existiu apenas uma única fonte hebraica, existiram praticamente duas ou até mais, né? A gente nem sequer sabe. Então você vai ter livros como Samuel, como Jeremias. Em Jeremias, a Septuaginta ela tem 2.700 palavras a menos que o texto hebraico. Então, quando você pega manuscritos
de Qumran, né, você tem leituras menores e mais curtas que concordam com a Septuaginta e discordam do texto hebraico. Então, por esse motivo que a Septuaginta ela é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento na hora de fazer análises, na hora de você fazer comparações, na hora de analisar leituras, entre outras coisas. Então, quando você estuda a crítica textual do Antigo Testamento, a Septuaginta ela é muito usada o tempo inteiro, inclusive muitas leituras a Septuaginta ela é melhor do que o próprio texto hebraico, no caso esse texto hebraico aqui. Beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, espero que eu tenha trazido aqui uma resposta satisfatória sobre essa questão. Beleza? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.